Fala, Virou Liquidez! Como é que vocês estão? Mais um dia aí de operações, mais um vídeo para o canal, vamos que vamos. Quarta-feira, 23 de julho. Aqui para o Nasdaq, nosso querido Nasdaq. Aqui eu estava com a expectativa que o mercado, na pré-abertura, ou até mesmo no momento ali da abertura, às 9h30, eu estava com a expectativa que ele viesse a manipular, mitigar aqui a máxima de Londres. Então a gente tinha essa região aqui de Londres, e eu achava que ele viesse aqui, dar aquela nossa estrutura, demonstração de fraqueza compradora, manipulasse essa região e aí sim entregasse essa movimentação de queda. Então, essa era a minha expectativa, só que ele já foi caindo direto. Caiu reto, reto, reto. E aí a gente ficou sem fazer nada, a gente ficou de cara, só observando, só olhando. Aí o mercado foi caindo, foi caindo, foi caindo. Aqui tínhamos sessões, as mínimas de outras sessões anteriores, Ásia, sessões também de dias anteriores, ó, voltando aqui novamente, tínhamos aqui, ó, a mínima de Londres, tínhamos também aqui, ó, a mínima de Nova York, do dia anterior, do dia de ontem, e o preço estava lá, rompendo, manipulando, rompendo, e aqui ele começa a cair com fraqueza, ó. Então, novamente, aquilo que eu sempre digo para vocês observarem. Olha a maneira que ele cai, aqui, olha essa maneira que ele vai caindo. Aí depois, ó como ele vai perdendo a força aqui, ó, vendedora. Em cima de uma região validada, meus queridos. Em cima de uma região. Que lindo, que lindo, que lindo. Aí aqui, ó, ele crava. Eu até estava achando, ó, vou voltar aqui. Eu até estava com essa expectativa, eu tinha marcado essa região de demanda aqui, e eu até estava achando que ele viesse a cravar exatamente, só que ele crava aqui nesse fundo de canal. Se a gente também traçar uma fibra de todo esse movimento aqui de alta, percebe também, eu acabei não contando, mas percebe a maneira que ele vai subindo, acumulando, né? Ó, toda essa subida aqui vai subindo em um formato de um canal de fraqueza compradora aqui. Se a gente traçar uma fibra desse fundo aqui até esse topinho, ele estava segurando na região de 70%. E também se a gente fizer um espelhamento dessa movimentação aqui em A, percebe que aqui ele cai em um formato de um A, né? Então se a gente fizer esse espelhamento aqui, ó, olha onde ele crava. Vou pegar esse topinho com esse fundo, ele crava exatamente aqui nessa nossa região de 200%, que conflui também com a região de 70% da nossa fibra. Maravilha, ou seja, tínhamos muitas confluências em cima dessa região. Perfeito, vamos só aguardar aqui a nossa estrutura. Olhando aqui no 1 minuto, a gente tinha uma região de Fair Value Gap, aqui uma região de FVG, e fiquei aguardando ser formado, uma estrutura compradora muito boa. Então, precisaria que demonstrasse interesse comprador nessa região. Então, caso não houvesse, aí a gente ia aguardar, né? Talvez o preço iria mitigar aqui mais um pouquinho. Então, enquanto não houvesse essa intenção compradora, a gente não iria comprar. Então, aqui nesse caso específico, percebe-se, olha esse tamanho de candle aqui, ó. Lindo o candle comprador, lindo, 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 pouco pavio aqui no topinho, então muito bom. Aí o que é que eu fiz? Posicionei uma ordem de compra aqui nesse reteste do Fair Value Gap aqui, desse rompimento dessa FVG, que se torna numa inversão, no inverso Fair Value Gap. Aí o mercado foi lá e cravou, a gente estava lá comprado. Depois que o mercado pega essa máxima aqui, ó, renova essa máxima, aí eu posicionei o meu stop aqui abaixo desse FVG. Aí o preço foi lá, foi subindo aqui, depois estopou a gente. Beleza, ficamos com esse stop horrível. Antes disso, eu tinha comprado também, eu tinha feito essa compra e tinha feito também uma compra aqui no SP500. Vou marcar para vocês. Era a mesma estrutura, bem parecida, ó. Aqui a gente tinha manipulado, tinha capturado a liquidez da mínima de Londres e também eu tracei uma FIBO de toda a região da Ásia. E aí o mercado estava aqui cravado. Não, ainda não tinha, mas eu me recordo que ele crava aqui, ó. Ele crava exatamente na nossa região aqui, no 50%. Percebe também que a mesma maneira, ó, ele vai caindo aqui com força vendedora e depois, ó, olha essa maneira que ele vai caindo. Isso daqui eu sempre falo para vocês. Vocês percebendo essa reação de candle, fazendo essas análises dos candles, vai ser uma virada muito boa de chave para vocês. Aí eu guardei um reteste, na verdade eu guardei um rompimento. Da mesma maneira no Nasdaq, eu aguardei aqui no SP500. Demonstração, uma intenção de força compradora dentro dessa região. Aí só aguardei o rompimento aqui desse FVG. Aqui, ó, ele chega até romper um cadinho. Foi bem sutil aqui, então eu considerei, ó, foi bem sutil. Eu considerei que houve esse rompimento. Então já fiz uma compra logo de cara aqui. Então fiz essa compra e fiquei aguardando, né? Aguardando. Depois ele demonstra assim um rompimento muito mais forte. Aí depois ele até volta aqui para fazer o reteste. Então, quem não entrou nesse rompimento aqui, entraria nesse rompimento desse candle e aguardaria o reteste. Então, o mercado retorna aqui para fazer o reteste. E aí fica nessa. Aqui a gente tinha um Fair Value Gap de 5 minutos.
Observando aqui no 1 minuto, eu também observei, analisei também a força e fraqueza dos candles. E percebi que o mercado estava aqui no 1 minuto subindo com fraqueza. Não estava demonstrando tanta intenção assim compradora. Aí eu posicionei meu stop aqui nesse fundinho, depois que ele renova esse topo, né? E aí fica aguardando como é que o mercado ia reagir aqui nessa FVG dos 5 minutos. Ó, deixa eu botar aqui nos 5 minutos. Tínhamos aqui, então, essa FVG aqui, ó, 5 minutos. Bacana, marcado, bonitinho. Quando eu observo logo uma retornada aqui, ó, começa a voltar, aí eu fui e falei, não dá pra mim não, vou sair aqui. Aí saí. Operação pagou 2 para 1, bacana, linda, linda, linda. E fiquei aguardando ser formado outro cenário. Aqui eu já estava com esse stop no Nasdaq. O preço até chegou a pagar bem aqui. Eu tinha entrado, acho que com 5 micros. Chegou a pagar quase 30 pontos aqui. Depois estopou. Mas ainda o meu viés ainda estava comprador. Eu estava com viés bem comprador ainda. Mas eu achei que o mercado viesse ainda a manipular aqui esses fundos. Então eu falei, beleza, eu vou só aguardar se o mercado vai romper esse Fair Value Gap aqui. Ou seja, marquei esse Fair Value Gap. Vamos ver, vamos ver. Se ele romper, eu compro novamente. Aí fiquei aguardando, fiquei aguardando, fiquei aguardando. O mercado foi lá, segurou, segurou, segurou. E aí rompeu. Rompeu aqui nesse candle, com um candle muito forte, comprador. E posicionei uma compra aqui nesse reteste. Ó, aqui nesse reteste. Ah, lembrando também, só um detalhe. Eu estava com a expectativa, novamente, né? Minha expectativa inicial para o pré-mercado, ou então para a abertura da bolsa, era que ele viesse manipular a máxima de Londres. Então, essa era a minha região de take. Então, estava aqui, né? Felizmente, a gente foi estopado nessa região. E fiquei aguardando nessa segunda posição um reteste aqui no 50% do FVG. Aí o mercado foi lá, pegou a gente cravado, ó. Ele cravou aqui nesse FVG. Depois até eu acho que chegou a passar um calor pra gente ou não? Foi não. Acho que foi no SP que ele passou. A gente fez outra compra aqui, ó. Vamos lá. Vamos passar aqui de novo. Tanana. Ó, aí aqui a gente tinha esse outro Fair Value Gap aqui, esse outra região de FVG. O mercado rompe essa FVG com esse candle forte comprador e aí decido comprar. Então já comprei aqui de cara e aqui foi onde ele passou o calor pra gente. Aí depois entregou um belíssimo movimento aí de alta também, tá? Ó, é que ele retornou. No momento que ele volta aqui novamente, aí eu posicionei já o meu stop aqui um pouquinho mais para baixo. E no Nasdaq, voltando aqui para o Nasdaq, ó, tínhamos essa região aqui de liquidez. E novamente eu percebi que o mercado não estava querendo subir. Não tava gostando. Essa é a real, não estava gostando. Era mais o meu feeling mesmo, não estava gostando dessa maneira. Aí quando o mercado captura essa liquidez aqui, rejeita, aí eu decidi sair da minha operação aqui nessa região. E no, esse pequeno. Uma pena, tá? Peraí. Antes, vamos lá voltando. Uma pena porque depois ele entregou um puta movimento. Mas, ó, percebe aqui, ó. Da maneira que eu já ensinei para vocês, já mostrei para vocês, sempre diversos exemplos, diversas maneiras, reações de candles. Então, percebe aqui, ó, essa maneira como o mercado vai subindo. Cara, para mim isso daí é fraqueza compradora. Depois ele entregou um puta movimento aí de alta, né? Capturou aqui a máxima de Londres, aqui, capturou e rejeitou aqui tudinho. Já que no SP500 ele entregou um bom movimento, foi muito bom. Aqui eu peguei nessa máxima aqui, ó, vamos lá, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ó, entregou um puta movimento aqui. Quando ele retorna aqui, ó, já tinha capturado essa liquidez. Quando rejeitou aqui, subiu isso aqui tudinho. Quando rejeitou, aí posicionei meu stop gain aqui nessa região. Então, pagou uma belíssima operação, um belíssimo trade. Quase 7 para 1. Que lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Hoje eu fiquei um pouco mais enrolado. Eu já até comentei com vocês que minha esposa tá grávida, né? E hoje foi dia de fazer exame. Hoje foi dia de fazer uma ultrassom. Então eu tava lá acompanhando ela e tava acompanhando aqui pelo celular. Só que eu não consegui focar direito, né? Então aqui foi uma das operações. A gente teve essa outra aqui com 15 micros contratos. Aqui, deixa eu colocar. Olha aí, belíssima operação. E teve outra aqui também, no finalzinho, aqui agora à tarde, quando ele captura essa liquidez aqui de Londres, eu imaginei que o mercado não viesse reverter ainda, tá? Então fiquei aguardando, o mercado segurou aqui nessa nossa região de ajuste e fui ver o que é que o mercado ia fazer, o que é que o mercado ia entregar. Não, pessoal, eu vi aqui, não foi nesse horário não, foi já no finalzão da tarde, vou dar uma adiantada aqui, eu acho que foi lá para as 3h30, 4 horas, eu vi aqui na planilha, tinha sido as 4. Vou adiantar aqui mais um pouquinho, vou passar aqui, pronto, foi por aqui, ó, foi por aqui, onde eu havia percebido que o mercado já tinha capturado toda a liquidez aqui que estava precisando. A gente estava aqui nesse topinho aqui de canal e o mercado até deu uma boa estrutura vendedora aqui. Mas diante das minhas correlações que eu acompanho, ainda não achei que o mercado viesse a reverter. Tendo isso em mente, fui observar se havia alguma quebra de correlação para a gente poder comprar. Se eu já tinha em mente que o mercado não ia reverter para queda aqui dessa região, então vamos ver, vamos acompanhar se o mercado entrega alguma movimentação aqui para compra. Então aqui eu me recordo que foi aqui nos 3 minutos, aqui exatamente nesse candle.
Observando aqui, ó, nos 5 minutos, a gente tinha essa região aqui de demanda, então o mercado estava cravado nela aqui. Olhando aqui novamente nos 3 minutos, a gente tinha essa região de Fair Value Gap. Então fiquei aguardando um rompimento dessa FVG, que rompe com esse candle aqui, né, que engolfou aqui 4 candles, praticamente, né, ele engolfa esse daqui tudinho. Aí eu falei, maravilha, é agora, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Aí posicionei um reteste aqui nessa região de quebra de estrutura. Então a gente tinha aqui uma região onde estava segurando, uma região de topinho, e posicionei uma compra nessa região. Beleza, posicionei aqui, o stop ficou aqui no topinho, e o nosso take aqui para esse topo. Tá? Aqui para esse topinho, um take muito mais conservador. E foi isso. Então o mercado foi lá, cravou na nossa região, cravou aqui na nossa ordem, e depois entregou um belíssimo movimento aí de alta. Olha que lindo movimento, que lindo. Aí, foi isso. Né? Foi isso, foi isso, foi isso. Belíssima operação. Decidi encerrar, já tinha feito muitas boas operações, até bastante. Ó, entrei com 15 micros contratos. E aí meu take estava aqui nessa região. Eu até tinha posicionado um alerta para me alarmar quando o mercado viesse a chegar nessa região aqui. Se o mercado chegasse com bastante força, aí eu ia deixando levar. Se não, eu sairia. E aí percebe que quando ele toca aqui nessa região, ele até rompe. Ó, vou até voltar aqui. Ele até rompe com o candle forte aqui comprador. Só que aí aqui eu percebo que ele, logo em seguida, vou estar aqui num minuto, ele começa a cair aqui, ó, já começa a demonstrar rejeição. Aí eu falei, não gostei, posicionei aqui de volta, ó, que ele sobe aqui de volta aqui, tudinho isso daqui e retorna. Eu falei, tá bom, vou sair. Felizmente ele entregou um puta movimento aí de alta, né? Mas tá bom, perfeito. 2,70 de risco retorno e fechamos o dia nessa maneira. Belezinha, meus amigos? Deus abençoe a todos, tamo junto. Se inscreva no canal aí, deixa o seu like, ativa o sininho, faz aí o que tem que fazer. Se você tem gostado, né? Se você tá vendo que esse canal virou liquidez, está fazendo sentido para você, por que não entrar nessa comunidade, se inscrever nesse canal e ajudar aqui um amigo que está entregando o ouro do ouro para vocês. Fechou, pessoal? Deus abençoe novamente. É nóis. Valeu. Forte abraço.